o nosso desejo de atender os nossos alunos, né? Veio surgindo os idiomas francês, espanhol, italiano, e foi também por esse motivo que iniciamos a especialização em exames internacionais. E foi onde entrou o preparatório para o CELBA, tá? Então, foi uma demanda dos nossos alunos. Nossos alunos entravam querendo aprender inglês e o nosso coordenador pedagógico, né, Marques, fundador da escola, aí surgiu realmente a especialização em preparatórios, já alcançando aí, no último ano, né, a gente alcançou 86% de aprovação, né, dos nossos alunos em exames internacionais. Qual que é o segredo? Além da metodologia, é o que a gente sempre diz, não é sobre ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Tá? É você ir, e uma hora você vai estar nessa porcentagem, nessa nossa estatística também, seja nesse ano, seja no próximo, você vai estar na nossa estatística também, tá? Então, esse é um pouquinho da escola que vocês estão no grupo, que vocês estão nessa aula, e também, se convier, estarão também no preparatório, né? Então, eu vou passar agora, tá? Seguir aqui a nossa aula com o Mr. Marques, que vai falar um pouquinho do CELBAN para a gente, tá? Seguir aqui com a nossa aula. Muito bem. Obrigado, Micaele. Gente, o CELBAN é esse teste que não é exatamente internacional, ele é canadense, exclusivamente para o Canadá, e ele é o único exame de proficiência que é aceito em todo o território do Canadá, ou seja, em todas as províncias, eles aceitam o CELBAN exclusivamente para este processo de validação de diploma, para a nurse poder trabalhar no Canadá, tá? Tanto a RN, né, que é aquela que se formou em enfermagem, como aquela que é LPN, que é técnica em enfermagem, tranquilo, e é o mesmo teste e é a mesma nota, tá? É o mesmo teste e a mesma... Não, mas a LPN, ela é tal coisa. Não tem nada disso, não. É o mesmo teste, a mesma nota em todo o território do Canadá, tá? O CELBAN, ele é para esse processo, né, para trabalhar na área de saúde, para enfermeiras, né? Que são as IENs, né, Fabiana? International Educated Nurses, é isso? Yes. Yes, né? Bom, então, para essas enfermeiras com educação internacional, tá? Entretanto, o CELBAN, ele não é aceito para efeito de imigração, o que é contraditório, né? Para mim é contraditório, porque é um teste não fácil, é um teste difícil, né? Assim, você tem que trabalhar muito, né? Aqui, as enfermeiras trabalham, né? Às vezes, né, Fabiana diz, não, você não tem coração, né? Você não pode, né? Porque eu preciso exigir, né? Porque você não fez nada, você tá, né? Não, mas é que eu tive isso, eu tive aquilo, sim, mas no dia do teste, né? Você tem, assim, desculpas não vão servir, você tem que ter uma meta, você tem que ter assim, um projeto e você vai fazer dessa maneira, daquela maneira, e tem que Olha ser o assim. outro segredo, viu? O outro segredo dos 86% de aprovação. Exato, mas tem que fazer atividade. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, senão não sai do lugar, né? Entendo que algumas pessoas elas vão encontrar mais dificuldade numa área ou na outra, a gente vai ficar trabalhando naquilo, né? O projeto vai se estender um pouco mais, mas eu estou percebendo que a pessoa está trabalhando. Isso é muito importante, né? Se eu perceber que a pessoa não está trabalhando, eu vou tentar ajudá-la de todas as maneiras, né? Para que ela alcance resultados bons, porque isso é ótimo para ela e é muito bom para nós, tá bom? Então, o CELBAN, ele não serve para imigração, né? Quem quer fazer no Canadá é o Express Entry, tá? Tem que ser um outro teste. Pode ser o IELTS GT, né, General Training, ou o CELPIP. Prof, Oi. eu posso falar uma notícia fresquinha? Certamente, Que eu por recebi favor. essa tarde. Uhum. Para a RN, Uhum. há a possibilidade do CELBAN servir como prova de proficiência em inglês única.
Ah, que bom! Só, Uhum. por enquanto. Pronto, olha Para só. o Então, LPN pode ser que sim, pode ser que não. o Canadá, ele, desde outubro do ano passado Vem para cá, né? sofrendo Sofrendo alterações. muito, tem mudado muito, né? Eles tinham, por exemplo, proibido a entrada regular dos pais, né, daqueles que estão imigrando, né? Mas agora eles já abriram, já, assim, os pais já podem passar, não sei, acho que em torno de 6 a 8 meses agora, lá no Canadá, né? Então, eles estão mudando, estão melhorando, porque eles abriram muito para a imigração, e aí receberam muitos refugiados, especialmente da Ucrânia, e agora eles têm que dar conta, né? Então, muito bom. Então, para aquelas que são enfermeiras, né, já está certo, então, né? A Fabiana está nos falando agora, que vai servir para a imigração também, né? Para os técnicos em enfermagem, aguardar mais um pouco. Ou fazer o self-pip. Se quiser entrar por esse canal, né, que não precisa, pode ir pelo Selban, e aí depois de 2 anos, tal, há todo um processo, tá? Então, é bom, né? Então, o Selban é isso, tá? Não é uma prova simples, né? Ela tem 4 partes. A parte escrita, que são 2 tarefas. A primeira é escrever um relatório, né? Um relatório de que aconteceu um incidente, né? Um incident report, e depois tem que escrever uma redação, né? E aí não há contagem de palavras, mas espera-se que haja pelo menos 150 palavras, né, para cada uma delas. Depois tem o listening que é o bicho-papão, né, e é a nota máxima, né, para LPN e para RN, né, para enfermeiras e para técnicos, nota máxima, 9, tá? E não é fácil, realmente essa é a parte que muita gente tem, assim, dificuldade, porque não se trata somente de entender, mas sim de interpretar as perguntas e as opções que estão lá, né? Realmente, a gente ouve de muita gente que não consegue o 9, né? Não conseguem o 9, consegue 8, aí às vezes dá um jeitinho, às vezes não. Eu já tive aluno que tirou 8, mas tinha feito um curso lá e acabou somando, e aí deu certo, né? Mas aqui, né, a Fabiana, que está indo, ela tirou 9, né? A Ana Sara, que fez com a gente também, tirou 9. Assim, mas não é só o trabalho da escola, gente, é um trabalho paralelo, né? Então, tu vai conversar com a Fabiana e vai ver que ela também ouvia OIT, ouvia outros, né, ouve podcast o tempo todo, que é para ir se habituando, porque as perguntas, elas são realmente muito, muito trabalhosas, né, no listening, tá? No listening. E depois vem o reading, né, que algumas pessoas não consideram, não, mas o reading fica mais fácil e tal. E quando chega lá não é bem isso, né? O reading, ele é bem desafiador também, e tu tens que tirar a mesma nota do speaking, né, da entrevista. Tem que tirar 8, né? Tem que tirar 8. Então, é preciso muito cuidado, assim, dedicação, e consegue, claro, né? Graças a Deus aqui, muitas enfermeiras têm conseguido, né? Então, temos algumas enfermeiras lá, tem aqui a Larissa, a Evelyn que está indo, a Fabiana, tem a Eliza, tem a Ana Carolina, a Cíntia Luana, tem, assim, graças a Deus, né? Nós pegamos alunos que estão lá, morando lá, já outros que, né, estavam aqui, fizeram, passaram, já estão lá, né? Como a Larissa, que está aqui com a gente. Então, aí depois vem o speaking, que também é um momento bem trabalhoso, né? É o mais longo de todos os testes internacionais que eu conheço, né? São 30 minutos, às vezes 35 minutos, né? Todos os testes se limitam a 15, a 20, né? Ele vai para 35, né? E são várias partes, a gente vai fazer uma, né, aqui na aula, hoje. Então, o speaking, ele tem 6 partes, né? A primeira parte é o warm-up, a segunda parte... O 1, 2 e o 3, eles são iguais, assim, eles são cenários, né, que chama de role play, eles são cenários bem específicos para a área de saúde, e, finalmente, há mais 2 momentos de perguntas em situações diferentes, de comparação e de opinião,
E a gente trabalha tudo, e eu vou mostrar para vocês aqui também, além do nosso trabalho aqui, na aula, também nós usamos inteligência artificial, muito pontual, que ajuda muito, né? A Vanessa está trazendo uma informação aqui, né, que o Celpipe acabou de ser também aceito na Austrália, muito bom. Eles têm a Austrália, o Canadá, a Índia, eles têm, né, e outros países, né? Eles têm uma ligação por causa do Reino Unido, né, que colonizaram, que tinha esse poder, né, sobre eles, e eles têm algumas políticas muito relevantes, né, entre um e outro eles se beneficiam. Então, bom, obrigado, Vanessa. Tá? E é isso, né? É isso. Então, é bastante trabalho, né? Eu estava falando do robozinho, né? Uma vez a Fabiana, ela veio e disse, mas você estava fazendo... E, assim, lá no meio da conversa, ele mudou. Ele disse que ele era enfermeira e começou a falar como enfermeira. Eu digo, vem cá, tu és uma nurse ou não és? Quando o paciente faz isso contigo, o que é que tu faz? Diz para ele que ele é que é o paciente, né? E desde então ela começou a dominar os robôs, tá? E assim, né? E a gente vai seguindo muito, assim, muito dedicado, muito esperançoso, sempre, né, trazendo coisas relevantes. Eu realmente percebo quando um aluno ou outro não está bem, né? E eu vou ladeando ali, né? Olha, vamos fazer dessa maneira, daquela, tal, inventando coisas que é para superar aquele momento de dificuldade, né? Olha, Evelyn, fala, Evelyn. Essa chatoba, ou plataforma, ela conta para o Mr. Mark se você fez atividade ou não. Fala. Então, não adianta burlar. Não consegue. Maravilha. E aí, minha gente, alguma dúvida podem falar, tá? Aproveitem que é ao vivo, que essa aula é para vocês, tá? Qualquer dúvida que tiverem sobre a prova. Oi, boa noite. Boa. Dúvida, por exemplo, eu sou técnica de enfermagem, né? Eu assisti a live da Kelly com a Fabiana, por isso que eu estou aqui. Agradecer por ela, eu tenho indicado vocês. E, assim, eu estou um pouco perdida ainda, né? Como que eu faço? Por exemplo, eu vou iniciar com vocês, comprar o curso e tal, e aí vocês vão ver quanto que eu posso aplicar. E como que eu faço para aplicar essa prova? Assim, tem que entrar num site, alguma coisa para fazer esse teste? Sim. Dependendo de por qual província tu vais aplicar, então tu deves iniciar um processo lá. É um processo, né? Se tu vais por PC, né, British Columbia, é a Inspire. Se tu vais por Ontário, então é o CNO, né? Se tu vais por Alberta, então cada um tem um órgão, porque as províncias no Canadá, elas são independentes nessa questão de regulação, né? Então, tu deves decidir qual a província por onde tu vais, quando tu começares o processo, eles vão liberar para ti. Evelyn, tu tens alguma coisa para acrescentar quanto a isso? Não, o primeiro passo é ver qual província para seguir certo os passos, e quanto à prova, você também se registra diretamente no site do CELBA. A gente vai conversar agora, né? Conhecer essa trajetória delas, essa experiência, e dentro dessa jornada conseguir entender mais e conseguir ver que é possível, né? Porque em muitos momentos a gente encara objetivos grandes, né? Daquele frio na barriga, e encara objetivos grandes só como sonhos, né? E olha, tão distante ali, mas aí elas estão aqui para ajudar você, né? A entender que é possível, tá? Então, primeiro, né? Gratidão a vocês três, Fabiana, a Evelyn, Larissa, por estarem aqui fazendo isso que a gente sempre diz, né? É inspiração, e a gente tem esse Hall of Fame, né? O projeto TFL, justamente para isso, né? A gente sempre diz, eles estão aqui te mostrando que é possível, tá? Então, é isso. Vou deixar a Mr. Max conduzir aí esse bate-papo com elas. E qualquer dúvida, podem, tá? Por favor, todo mundo com o microfone fechado. Podem mandar no chat, que a gente vai ter um momentinho assim para conversar mais específico, se tiver alguma dúvida que vocês têm. Bom, eu gostaria de iniciar com uma pergunta que a gente planejou, né? Eu quero começar pela última pergunta, tá? E aí a Fabiana começa, e depois então a Evelyn, e depois a Larissa. Qual o seu conselho de irmã mais velha, né, que já passou por tudo isso,
para quem quer fazer o CELBAN hoje? Eu diria que, a princípio, se envolver ao máximo com conteúdo de inglês, não só na nossa área, mas em geral. Porque se o nosso objetivo é imigrar, é morar em outro país onde se fala inglês, você vai ter que saber de tudo um pouco. Quanto mais você absorver isso diariamente na sua vida, mais fácil esses passos desse longo processo vai ser. Então, vai ser mais fácil. Se envolver o máximo que puder. Eu diria que também ter muito certo na sua cabeça o que você quer, o seu objetivo, porque é um processo de altos e baixos, é uma montanha russa de emoções que a gente vive durante esse processo. É verdade. Então, quando você tem muito certo esse objetivo na sua cabeça, nenhuma das dificuldades, porque tem dificuldade, é trabalhoso, tem momentos que dá vontade de jogar tudo para o alto, você tem que estar muito certo do que você quer, você tem que estar com muito foco no seu objetivo, você tem que realmente querer essa mudança para a sua vida. Se você tiver essa certeza, nada, nenhuma dessas dificuldades vai te abalar durante esse processo. E para isso eu diria que é necessário você se cercar de pessoas que, como eu tive a alegria de conhecer, de pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão empenhadas nesse objetivo, e se afastar de coisas, assim, que eu diria, pesada, notícia tóxica, aquelas coisas que levam a gente para baixo, se afastar dessas coisas, se cercar de coisas positivas, de pessoas que são positivas, que têm esse objetivo em comum, que vão fazer de tudo também para chegar onde querem chegar. Falei demais. Não, muito bem, muito bem. Gente, a Fabiana, ela também tem um Instagram que ela também responde perguntas acerca da experiência que ela tem com o CELBAN, com essa imigração para o Canadá e todo esse processo, tá? Depois ela coloca aí, e aí, né? Pronto, botou. Depois foi agora. Vocês podem seguir que ela também faz esse trabalho, ela como uma IN, né? Como uma International Educated Nurse. Very top. Ok, Evelyn. Obrigado, Fabiana. Então, não tem como o conselho ser inicie por esse inglês que realmente é desafiador, mas você é mais forte do que ele, você é capaz, porém você tem que se dedicar. Eu sei que todo mundo, né, tem trabalho, algumas casadas, outros filhos, eu também tenho. Só que eu coloquei na minha cabeça que só dependia de mim. E se você não passa na prova de proficiência, esse sonho vai ficar no papel, porque o próximo passo você só consegue após essa prova. Então, o meu conselho né, se dedique ao máximo. Eu falo que durante o ano passado inteiro foram 7 dias na semana, 3 horas por dia. Às vezes o Mr. Marx dava uma folguinha de domingo, mas a minha consciência pesava, e nem se fosse um podcast, alguma coisa, para não ficar assim, sem nada. E realmente, né, quando você consegue atingir o seu inglês, melhorar seu inglês, você consegue realmente sonhar de verdade. Muito bom. Ok, obrigado, Evelyn. Uhum. Larissa! Hello! Exibida essa Minha Larissa, gente. tá no parque, gente, ela. Minha gente, não, eu tô aqui comprando agora uma cama, que até hoje eu não tinha comprado. Mas eu não podia deixar de comparecer aqui, porque eu sou muito grata a Marques. Eu só estou onde eu estou por ele. Então, se vocês têm certeza dessa jornada que é incrível, e como vocês falaram, né? Tenho certeza dessa jornada que é desafiadora, mas quando a gente quer uma coisa... Eu, por exemplo, não tinha nenhuma dúvida de vir para cá, para o Canadá. Então, se vocês têm essa certeza, nem pensem duas vezes. E também nem pensem duas vezes em contratar a professor Marques e a equipe, que foi fundamental, está sendo fundamental ainda na minha jornada.
Eu estou muito emocionada porque eu sou muito grata a ele. Hoje eu sou Healthcare Assistant, né, aqui em British Columbia, e eu só tive o speaking nota 8 por ele, assim. Eu tirei nota 8 na minha primeira tentativa do CELBA, e também em relação em relação a IELTS, assim, eu acho que o CELBA é a melhor opção para quem é da área de saúde, porque é nossa área, apesar de ser difícil, fica mais fácil a jornada, por ser um tema que a gente tem mais familiaridade, então eu nem pensei duas vezes em realmente ir para o CELBA, e eu só tô onde eu tô, só tive a nota que eu tive por ele, porque você pode não saber 100% inglês, como foi meu caso. Eu, sinceramente, assim, se a gente pensar fora do CELBA, eu não teria essa nota de Speaking 8, mas por Marques te dá todo o conhecimento de como é a prova, então você começa a estudar para a prova. Então, não necessariamente não precisa entender 100% inglês, mas você se preparando para a prova é o que importa nesse momento. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, Marques, assim, é fora do eixo, assim, ele é perfeito. Então, né, vocês estavam em boas mãos com o professor Marques. Ah, não, mulher, não chora não, Ah, que eu sou o Larissa. lado que não aguenta. Mas é isso, a gente Muito realmente legal. se Obrigado, inspira, Larissa. né, na Uhum. história de todas vocês, e a gente realmente ora, viu? Realmente ora. Olha, fulana vai fazer prova, bota nas nossas orações que, assim, o resultado de vocês é nosso resultado, sabe? Então Verdade. é só apoio e é isso, crescimento. Agora, a primeira pergunta. Deixa eu começar pela Evelyn. Evelyn, qual foi o maior desafio que tu enfrentaste quando decidiste ingressar nessa jornada, fazer o CELBA e fazer todo o processo imigratório que agora, né, já está tudo certinho, que eu acho para o Canadá agora. Qual foi o maior desafio para ti? Primeiramente, quando eu comprei a ideia de ir para o Canadá, me falaram assim: a prova é só você fazer um inglês básico bem feito, que você passa. E eu não consegui encontrar professores que conheciam como é a prova, a estrutura da prova. Né? Até que um colega nosso colocou, né, Mr. Marks lá. E o dia que eu fiz a primeira entrevista, eu estava eu estava entrando no intermediário, eu falo que eu estava engatinhando, achava que não era possível. Quando eu fiz a primeira entrevista, e gaguejava, e as palavras estavam assim, parece que lá na China. Mas quando eu fui estudando com foco, com estratégia, é o que a Larissa falou, né? A gente não era fluente, mas com foco ali, com estratégia, realmente fluiu. Você começa a entender que a sua dúvida, o Mr. Marks, ele consegue te trazer confiança. E isso é muito importante, porque quando eu conheci ele, eu falei, não, agora é possível. Agora, realmente, eu tenho chance de passar. E, né, a minha maior dificuldade em todas essas 4 etapas, eu não fiz uma vez só a prova, eu fiz 3 vezes a prova, é o listening. Realmente, o listening é bicho-papão. E o que é interessante, o Mr. Marks, ele entende a sua falha e ele trabalha especificamente daquela forma. Então, tudo que ele pode fazer para melhorar a sua dificuldade naquela skill, ele é perfeito. Realmente, se a gente ficar falando dele, a gente chora. Não. Já tem 15 meses que eu estou com ele, e eu vou para o Canadá e ele não vai largar a minha mão. Oh, muito bom, obrigado, Evelyn. Fabiana, qual foi o teu maior desafio desde o início desse processo? Porque o pessoal que está ingressando agora, possivelmente, vai ter os seus próprios desafios, né? Eles terão seus próprios desafios, né? Mas qual foi o teu? O meu principal desafio foi superar bloqueios internos, meus medos, minhas inseguranças, a minha timidez, né, vergonha de falar. Eu já não era muito de falar o português. O inglês, então, com outra pessoa desconhecida, para mim era muito, muito bicho-papão.
E como a Evelyn falou, Mr. Marques identifica essa nossa dificuldade. Não é só mais um professor de inglês. Ele te olha como um todo. Então, se você entrava para a aula e você não estava bem, ele conseguia enxergar isso e manejava a aula de uma maneira que ficasse leve. A gente continuava estudando, a gente continuava treinando, mas o inglês, mas um olhar como um ser humano, me olhando como um ser humano, com os meus impedimentos, com família, com trabalho, com cansaço, com doença, com tudo envolvido. E ele olhava para a gente, ele olha para a gente com esse olhar. Então, continua ensinando, mas com esse olhar cuidadoso. Né? Calma aí. Ai! Não vou chorar. Uou. Mas é isso. E essa dificuldade minha, que eu, graças a essa ajuda, eu superei não só a dificuldade com o inglês, mas de eu saber me expor também. Porque esse cuidado foi necessário para todas as outras etapas. Né? Então, eu precisei não do inglês só para a prova do Selban, eu precisei do inglês, do destravar essa vergonha, essa timidez, essa insegurança, esse bloqueio que eu tinha de falar, eu precisei para todas as outras etapas. Eu me enfiei num avião e fui me virar lá no Canadá. Eu precisava um negócio que tinha aqui, saiu. E foi graças a esse cuidado, a esse olhar que ele teve com a gente. Dificuldade superada. Olha, o Mr. Marx, ele transforma o sonho em realidade, Oh, com Jesus. toda certeza absoluta. Meu Deus, abençoe. Eu me lembro de vários momentos, né, com cada um dos alunos, né? Eu me lembro da Larissa, por exemplo, a dificuldade de falar dor em inglês. Falar o quê? Dor. Tu vai falar. Hoje ela fala direitinho. De vez em quando ela volta, eu digo, é isso aí. Né? E a Fabiana, quando falava com o chatbot, ele traduzia, né? Eu digo, Fabiana, tá falando, como tu tá falando, aí quando tu é bebê, né? Quando tu é menino, fala como se tu estivesse falando com teu filho. Daquele jeito, quando ele está fazendo alguma traquinagem, fala, né? Porque tem que ter a voz firme, tem que ter, né? Para entrevista, não pode ter uma voz de enfermeira que está cuidando do paciente. Não, tem que ser uma voz de um profissional que está falando com outro profissional. Então, né? A Evelyn, Jesus, deixa eu contar aqui. Né? A Evelyn é uma superação, realmente uma superação em todos os sentidos. Muito, muito bom, muito bravia, muito valente, realmente. Mas né? Cada aluno tem a sua história, né? E também eles me ajudaram muito em vários aspectos da minha life, viu? Da minha life. Uhum. Mas é isso. Vamos, obrigado, gente. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Larissa. Micaele. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus. Muito, muito. Era para outra pessoa prosseguir agora, porque eu sou assim dessa, né? Mas eu não faço também. Então, vamos prosseguir agora com a parte da aula, né? Gente, quem tiver alguma dúvida, tá, sobre a trajetória dela, e se alguém que se identificou dizer que tu também tem isso aqui, fica à vontade, tá? É um lugar de acolhimento, a gente, como a Fabi disse, né? Esteja no meio de pessoas que enxergam o teu objetivo já como concretizado, tá? E esse é o lugar. Então, se precisar, abre o microfone, fala, tá? Que a gente está aqui realmente para receber você, a tua dúvida, o teu desafio, para seguirmos juntos, tá certo? Muito bem. Pronto. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco da entrevista. Tá? A entrevista, a primeira parte, ela chama-se, né, warm-up questions, que são perguntas de pré-aquecimento. E realmente, de todos os relatórios que eu recebi, porque as enfermeiras que fazem, né, elas mandam um relatório, né, para eu dar uma olhada e ver e tal, se não passou, a gente vai melhorar, se passou, né, a gente vai ficar ali com aquele registro, né, para ajudar outras pessoas. E é uma parte
onde há perguntas pessoais e perguntas relacionadas à saúde, né? Então, começa... algo muito importante na entrevista para o Selman é que você tem que ser natural, primeiramente, tá? Tem que ser natural, e você tem que fazer de uma forma conversacional, tá? Aqui a gente vai trabalhar agora uma parte da Role Play One, que é o segundo momento. É o segundo momento da entrevista. O primeiro momento são essas warm-up questions, que variam bastante. Então, ela pode perguntar, could you please introduce yourself and tell me about your educational background? Okay? Você pode se apresentar e falar sobre a sua formação educacional? Então, você vai, né? Hello, my name is tal, eu sou tal, né? Eu me graduei e tal. E aí a gente vai conversando, né? E depois ele pode... a examinadora ou o examinador pode perguntar, could you tell me about your neighborhood? Pode me falar sobre a sua vizinhança, o seu bairro, tá? E então são perguntas misturadas, né? E daí uns 4 minutos de fala nessa primeira parte. Então vem a segunda, que é o que nós vamos trabalhar agora, é o Roleplay One. O Roleplay One é como se fosse um momento de triagem. Tá? Então, você é enfermeira e vai fazer perguntas para o cliente, a pessoa que está chegando, né? No Canadá é bem diferente do Brasil, tá, gente? E é um momento, tu que tens que fazer um momento conversacional. Tem 5 minutos para conseguir, eu vou compartilhar aqui com vocês, para conseguir dar conta de todas as perguntas que estão... Olha só. Todas as perguntas que estão neste formulário. Este formulário eu peguei do manual do Selban, e realmente todas as enfermeiras, tá, veem que é este formulário aí. Tá? Então, é como se fosse uma triagem. Então, tu vais perguntar o nome do paciente, a data em que nasceu, a ocupação. A ocupação foi inclusa agora este ano, tá? Não tinha antes. E aqui são 4 perguntas na razão porque está ali visitando aquele UBS, né, aquele Community Health Center, ou se não, aquele hospital, né? Então, vai ter que perguntar qual o problema, se há sintomas adicionais além do problema, quanto tempo o problema está acontecendo e se tomou algum remédio, alguma medicação, né? E depois vai perguntar sobre alergias, né? E aí vai. Só que essa parte aqui não há lá no que é mostrado, né? Talvez somente... Não há. Medication, food, né? E essa parte aqui também sou eu que acrescento, né? The chronic illnesses, né? Então, cancer, diabetes, tal. Então, tem que fazer isso aqui em 5 minutos, tá? Essa parte do patient lifestyle, né? A informação do estilo de vida do paciente, né? Se toma café, se consome cafeína de alguma maneira, né? Então, eu coloco aqui, isso aqui não está lá no original, tá? Alcoholic beverages, né? Só há, tipo, cafeína, alcohol, tobacco, diet, exercise, or physical activity, hobbies. Tá bom? Então, este formulário aqui, ele é mostrado, não este, o do Selban, oficial, né? É mostrado durante a entrevista. Então, alguém que não tem um treinamento, ele vai dizer, ok, e ok não é permitido falar, tá? Na hora é uma dificuldade de tirar. Todo mundo fala ok. Tá? What's your name, please? My name is Donald Sullivan. And when were you born? Pronto. Deste jeito, what's your occupation? What do you do for a living? Why are you here? Né? Não funciona, tá? Não é um questionário, né? É tua responsabilidade fazer deste momento e de todos os outros roleplays, fazer desse momento um momento conversacional. É uma interação entre duas pessoas e não somente uma interação entre uma enfermeira e um prospecto, né? Um cliente que vai ingressar ali, tá bom? Então, como é que isso aqui acontece? Isso aqui acontece, e aí eu
dou para os alunos, né? Eu envio para os alunos tanto isso aqui, que é para ele e ela treinar, né? Como também esse aqui, olha só, boy, né? Você não está só, né? Aí então é assim que tu deves começar, né? Good morning, my name is, my name is Evelyn Alfredo, and I'll be your nurse today. Before you can see the doctor, I need to ask you a few questions about your life, to fill in the patient admission form. E aí pergunta, né, se isso tá bem. Is that okay with you? Tá? E então, aí tu vai perceber aqui, né, isso aqui o aluno recebe também. O que está em vermelho é o momento conversacional, né? Então, tu não vai só perguntar, né? What's your full name and date of birth, please? Não. Thank you. So, let's start. What's your full name and date of birth, please? A pessoa responde, né? Aí, thanks for sharing, ou thanks. Né? And how can I address you? Como devo chamá-lo? Né? Mr. Smith, Mr. Ok, não, John. Ok, thank you. E aí continua, né? Pode falar o nome da pessoa, né? Tipo, Mr. Smith, please tell me, what do you do for a living? Olha só a diferença, né? Então, a pessoa no Canadá, isso é real, né? A pessoa no Canadá, ela é tratada de uma forma mais conversacional, vamos chamar assim, tá? Então, aqui, né? Quando a pessoa fala da sua dor, né? No, I have an earache that's making my life really hard, né? Oh, I'm sorry to hear that, né? Sinto muito em ouvir isso. Então, de novo, né? É uma conversação. Não adianta, assim, não há uma pontuação boa, né? E isso eu tenho alguns relatórios, né? De você chegar aqui, pegar esse formulário e ir somente fazendo as perguntas e treinando as perguntas, tá? Tu tens, assim, necessariamente que fazer deste momento um momento conversacional, tá? Então, aqui eu tenho um robozinho e, né, daqui a pouco eu vou conversar com uma das enfermeiras que estão aqui, que já fizeram um curso conosco. Se bem, gente, que alguns já faz algum tempo, tá? Então, pode, né, uma pergunta ou outra, né? Mas não, eu tenho certeza que tá tudo certo, tá? Que elas vão praticar isso lá. Olha, viu? Deixa eu colocar aqui, Marques. Tá? Este é o chatbot para este momento. Vou só dar um exemplo, só inicialmente, para vocês terem uma ideia de como é. Porque, assim, a prática, ela tem que ser continuada, né? Como todas as enfermeiras que fizeram o curso conosco falaram aqui, tu tens que estar em contato todos os dias. E aqui na escola, tu vais estar em contato todos os dias, e se não for, eu vou conversar contigo. Né? Seja bem-vindo, press S. Então, eu vou pressionar S, né? Já que está falando que é para pressionar. Bom, eu vou dar uma de enfermeiro, tá? Só no iniciozinho, para você ver como é que funciona. Espero que ele não me atrapalhe, porque às vezes é inteligência artificial generativa, né? Então, ele vai... Tá? Ok. Uhum. Good evening. My name is Marcus, and I'll be your nurse today. Well, before you can see the doctor, I would like to ask you a few questions to fill in the admission form. Is that okay with you? Aí, então, eu paro, né? Confirmo e envio. Tá? Então, ele transcreve. Se eu falar direitinho, Marcos, olha só que feio. Pronto. Aí, ele vai responder como se fosse a tal pessoa, né? Good evening, Marcos. Yes, that's perfectly okay. I'm ready for your questions. Estou pronto para as suas perguntas. Thank you. Please tell me, what is your full name and your date of birth? Não pode fazer todas as perguntas ao mesmo tempo, né? Vai devagarzinho. Mas vocês têm toda essa orientação na hora, tá? Quando não fala direito, ele vai traduzindo aí para o português, para o árabe e tal. Olha só, my full name is John Smith and I was born. Aí ele fala tudo direitinho, né? Thanks for sharing. And what should I call you?
Ó, pode ser what should I call you? How can I address you? Tá? Porque essas perguntas, elas são um modelo, né? Você pode achar no outro lugar uma coisa que seja semelhante e pode utilizar sem problemas, tá? Aí ele responde, ó, você pode me chamar de John. Hello, John, tal. Aí se comportou ele aqui. Tá? Então, gente, é assim que funciona, né? E isso é para cada uma das fases, mas também quando vocês vão fazer o Incident Report, existe um modelo, um template, que vocês vão seguir, e eu dou exemplos, tal, depois vocês vão na plataforma, tal, e vão fazendo tudo, tá? Essa é a primeira parte. Agora eu quero fazer na real, né? Quem é que vai? Levanta a mão. É bom sortear, né? Evelyn, Fabiana, Larissa. Ah, A Fábio é fera. a Fábio, né? Tem alguns meses já, gente. Mas vamos lá. Tem alguns. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Só começar, vamos ver, né? Bom, como o formulário ele é compartilhado, então eu vou compartilhar aqui também. Né? Você não precisa memorizar a sequência, porque vai estar lá, tu vai poder olhar e fazer, então, toda a interação. Hi, Fabiana, you can start. Hi, my name is Fabiana, and I will be your nurse today. How are you feeling? I'm feeling more or less, I have a pain here in my back, you know? Oh, I'm so sorry to hear that. Well, let's start by confirming your identity. Then we can talk better about it, okay? That's okay with me. Mhm. Thank you so much. Could you confirm, please, your full name and your date of birth? Yeah, sure. My full name is Luz Gardner, and I was born on the 2nd of September, 1969. 9th of September, 1969. 1969. Thank you so much. Yeah. So, what brings you here today is this pain that you were talking about? Yes, it's exactly it. You know, I was working in my garden, and when I stood up, I had this problem in my lower back here that's making my life really difficult. I'm so sorry to hear that. And do you think there is any trigger related to this pain? I don't think so, Fabiana. It was like out of the blue, really. Okay. Did you have felt something like that before? No, I don't think so. It's the first time. I see. Well, have you taken any medication for this pain? Yes, I have. I took painkillers at the beginning, but then I got ibuprofen. Okay, and did it work? Oh, yes, it did, but temporarily, and so I'm really worried. I understand. Okay. How long? How long? How long have you been feeling that? Yes, exactly. Okay, it's been 5 days now. Oh my God, so long. Sure. All right. And on a scale of 0 to 10, where 0 means no pain, and 10 means the worst pain you ever had, how could you rate your pain right now? I would rate it 7. Oh, I'm so sorry to hear that. Yeah. I will quickly assess you, then the doctor will come to see you very soon, okay? All right. Thank you very much. Thank you. Ok. Aham. Exatamente isso, né? Fabiana usou um monte de ok's, né? Na aula, e dizer, vem cá, não tem outra coisa não para falar. Faz tempo que eu não dou um puxão de orelha do professor. Aham. Mas é isso, né? Então, a aula, na parte de
de treinamento para entrevista, ela flui exatamente dessa maneira. Exatamente dessa maneira. Tá? E a gente pratica muito. Toda aula, a gente pratica a parte de fala, né? Dá feedback das outras skills, né? Das outras habilidades que tem trabalhado. E então, funciona dessa maneira. Muito bem. Então, é isso. Existe a parte de listening, né? Que aí nós temos vários vídeos, porque lá no Selban são vídeos, né? Praticamente 100%, né? Deixa eu ver aqui. Selban vídeo. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Vou dar uma amostra para vocês. E aqui, gente, além de aula, a gente também dá uma série de dicas que nós sabemos a partir das enfermeiras que já estão lá, né, que estão passando, né? Pronto. Por exemplo, dois ótimos canais para praticar o listening com perguntas. Um deles é a Boons Academy, né? Lá, a Boons Academy, tu tens vários testes completos de listening e tal, muito legal, né? A UIT também, né? Depois eu coloco o link aqui, são coisas que são adicionais, e o student deve também, né, além do nosso, nós temos mais de 100 vídeos aqui, né, com perguntas, tal. As perguntas são bem pontuais, e agora eu andei fazendo uma reformazinha, né, e deu uma melhorada. Tá? Então, olha só, video listening, né, aqui, Selma, então tem aqui, ó, tens 10 minutos, tá? E aí, com a orientação, primeiro, né, ler o título das perguntas, né, e ver, tá tudo muito... Tá? Então, aqui são 5 perguntas, somente porque o vídeo é curtinho. Tá? E então, vai. Hey, we're told to transport this lady direct to here from the hospital. This is Doris Lowry. Yes, we were expecting Mrs. Lowry. Do you have her discharge papers? Yeah. Thanks. What do you know about her? Well, she has dementia, diabetes, and she's hard of hearing. Unfortunately, they had to admit her to the hospital to get her diabetes under control. While in the hospital, the social worker felt that Mrs. Lowry is just no longer safe to stay at home. Okay. Is there anything else? Yes, Mrs. Lowry gets anxious, and she has been aggressive when there are changes to her routines or she gets a new caregiver. That's good to know. I'll go over her records as soon as I get her settled. Mrs. Lowry, welcome to Beechwood Manor. We're very happy to have you here. My name's Donna. Where am I? You're at Beechwood Manor. I'm here to help take care of you. How are you feeling? I'm just tired. It's okay. We've got a room all set up for you. Let's take Mrs. Lowry to her room. We have her set up in room 313. Pronto, terminou o vídeo, todo mundo entendeu direitinho. E agora, based on the information, which aspects of Mrs. Lowry's history most directly influences how staff should approach her orientation process? Né? Baseado nas informações dadas, quais aspectos do histórico da senhora Lowry devem influenciar diretamente em como a equipe deve abordar a orientação dela no processo. Então, né, é o diagnóstico de diabetes e demência, são os papéis de alta que ela teve e a avaliação inicial, e assim por diante. Né? Então, tu vais marcando, então vou marcar aqui aleatoriamente, tá? Vou marcar aqui aleatoriamente para vocês verem como é que funciona, para ter uma ideia. Né? Submit. Pronto. Então, aqui está incorreto, e aqui tem a explicação por que está incorreto, né? E diz qual seja
o correto. E assim para todos eles. Oh, incorreto de novo. Oh, meu Deus. Gente, sem estudar não dá não, viu? Ô, Jesus, só errei tudo. 100% de erro. Puxa. Bom, então, é assim que funciona e todas as partes, né, das nossas aulas funcionam dessa maneira. É um treinamento muito focado, né, como as meninas falaram, muito focado, realmente muito focado, né, e no teu objetivo, tá? Isso é muito, muito importante. Evelyn? Mr. Marx, muito importante frisar que na prova são 45 minutos de listening, mais ou menos 13 a 14 vídeos, porém, para a gente marcar a resposta certa, a gente tem de 20 a 45 segundos. Então, não dá para ficar raciocinando muito, não, lendo demais, por isso que tem que ter estratégia. Uhum. Muito bem posto. Pronto. Micaele? Pronto, pessoal, então essa foi a parte de materiais, né, para vocês conhecerem também material da escola. Infelizmente, olha, a gente queria muito poder fazer realmente um aulão, botar todo mundo para treinar, mas a gente ia passar horas aqui e a gente queria mesmo informar o máximo possível sobre a prova para vocês, esclarecer detalhes sobre ela, mostrar para vocês que é possível, tá? E, ok, já entendi, né? Já entendi que é possível, entendi que eu tenho que tomar a decisão, que eu vou passar por desafios, que não é fácil, mas que é possível. E como que faz? Show. Perfeita pergunta, Delete. As meninas, quanto tempo vocês fizeram o curso conosco? Eu vou até já acrescentar aqui, Delete, antes da fala delas, que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Varia demais, como as meninas colocaram, o Mr. Marques também trouxe, depende dos teus desafios e também das tuas facilidades, tá? Porque todo mundo tem desafios e facilidades no idioma. Depende do nível de inglês que você tá. A gente pode ajudar, né? A tua jornada rumo ao Cellban pode começar do zero do inglês, tá? Então, os primeiros meses, né? O primeiro momento vai ser para te ajudar a alcançar o nível necessário do idioma, certo? Então, a gente fala sempre que a gente gosta de igualar sempre ao nosso Enem, né? O Enem aqui do Brasil, para passar na federal. Imagine, a matemática é a mesma matemática aqui e a mesma matemática na Coreia. Mas um coreano talvez não tirasse a nota necessária no Enem para passar, mesmo sendo bom em matemática, porque ele não entende português. Tá? Então, a gente precisa alcançar realmente o nível no idioma, a gente te ajuda nisso, tá? Desde o zero, alcançar o nível no idioma, e assim que você for adquirindo o nível no idioma, vai sendo introduzidos materiais de Cellban, tá? Específico para a prova, e você vai sendo acompanhada de forma diferente, e como a gente falou, né? O nosso objetivo é te ajudar no seu objetivo, tá? Na sua meta de verdade, desde o zero, tá? A gente precisa, toda jornada começa de algum lugar. Alguns começam do básico, alguns começam do intermediário, alguns só entram para entender as estratégias e fazer a prova com confiança. Então, o tempo é muito relativo, tá? A gente pegou alunas que já tinham marcado a prova, que tinha a prova no próximo mês, tá? Então, foi uma correria, tá? Então, depende realmente bastante, tá? Mas aí eu vou deixar as meninas responderem aqui quanto tempo de curso elas fizeram aqui com a gente. Para eu fazer minha primeira prova, foram 4 meses estudando com o Mr. Marx estrategicamente, mas eu estava entrando no nível intermediário. Então, assim, o Mr. Marx me moldou muito. Eu que fui muito audaciosa também de já marcar a prova, né, Mr. Marx? Mas eu queria tentar, eu queria ver como que era, né, para realmente ver o desafio. Mas já tem 15 meses que eu estou com ele, e mesmo eu indo para o Canadá, eu tenho um acordo que ele não pode soltar minhas mãos, que eu vou atingir o nível avançado com ele. Fabiana? Eu sempre tive facilidade, então não posso dizer que eu comecei do zero, né? Nunca estudei em escola de inglês, o inglês que eu tinha era assim, da nossa escola básica, assim, que a gente tem, né, de ginásio, colegial. E eu acho, se não me engano, quando eu comecei com o professor, eu estava com um B1, né, professor? Sim. Acho que. E aí foram 4 meses também, estudando mesmo,
Porque eu tirei um mês de férias nesse período e eu achei que eu fosse estudar pra caramba, acabei não estudando, foi nada nas minhas férias. Então, eu estudei maio, junho, julho, eu fiquei de férias mesmo, e aí eu peguei forte agosto e setembro, e fiz a primeira prova dia 2 de outubro, o speaking. O professor já falava há muito tempo que eu estava, não, você está pronta, você está pronta. E eu achando que não, né? Eu achando que não, que não, que não. Ele, não, você está pronta, faz a prova, marca a prova. Mas foi. Então foram 4 meses também. Larissa, estás aí, Larissa? Então, Uhum. eu fiz ano passado, não foi? Minha primeira tentativa. Não sei se o professor Marques lembra em relação ao tempo exato, assim, mas eu acredito que tenha sido 3, 4 meses antes de conhecer Marques, eu fiz a prova, e foi sensacional. Como eu falei, né, as meninas também acham isso. Você não precisa ter total conhecimento em inglês, mas quando você sabe passo a passo da prova, ajuda muito. Que foi o que me ajudou, né, e que resultou onde eu estou hoje. Mas eu acho que foi um período parecido com o das meninas, não me lembro exatamente. Show, 3 perfeito. meses, Larissa. Ah, pronto, perfeito. Obrigada, professor. A Show. Larissa, ela é... Como é que fala quando o bebê nasce antes do tempo? Prematura? Prematura. Prematura, essa criatura. É isso. E um ponto importante que a Fabi tocou, que a gente sempre diz, olha, o teu professor, né, o teu teacher, que vai ficar acompanhando, a gente tem o Mr. Mark, nós temos outros teachers aqui na escola também, que foram treinados pelo Mr. Marques, então fiquem tranquilas, tá? Se vocês optarem por entrar agora, ou no final do ano, ou eu recomendo não adiar, né? Não adiar, porque quando se fala de preparação, quanto antes melhor, especialmente no idioma, que não é do dia para a noite, mas nós temos outros teachers, né? E uma coisa que a Fabi tocou foi, que eu sempre digo, né? Quando as pessoas entram em contato no WhatsApp da escola e perguntam quanto tempo de preparação, eu digo, olha, é interessante, não adie o início do seu estudo, pois é, e a gente diz... o teu teacher vai te ajudar, vai te acompanhar, tá? Ele vai te orientar, vai dizer se você estiver pronta, se você não estiver pronta, se vai chegar um momento, se vai, tá? Ele, especialista, né, entende ali o nível necessário, então, às vezes, e eu entendo, né, que às vezes a pessoa entra esperando provas, esperando estudar, fazer prova, agora você tem B1, pode fazer o CELBA. Então, a gente não trabalha desse jeito. É realmente um acompanhamento, né? É a equipe torcendo, é tudo isso, né? A gente só falta ir junto com você na prova, só é impossível, mas, salvo isso, a gente fica realmente na expectativa de cada um, não só do CELBA, né? De cada um, IELTS, CELP, entrevista de emprego, a gente fica ali, e aí, como foi, né? A equipe toda vibra. E principalmente teu professor, né, que vai ficar te acompanhando. Então, será que eu estou pronto? Será? A gente não vai, né? A gente vibra quando o aluno passa, então a gente não fica adiando a tua prova para continuar com a gente, não funciona desse jeito, né? Pelo contrário, diz vai, voa, né? Vai, voa e deixa a porta aberta para outros conquistarem também, né? Que foi o que essas 3 mulheres incríveis fizeram também, tá? E está custando 425, né, dólares canadenses. E por isso que a gente diz também, né, comece a se preparar para fazer esse investimento uma única vez, ou no menor vezes possível, né? E pronto, ok. Aí tá certo, Micaela, então, entendi, tá? Já decidi que vou fazer o CELBA, eu vi que é para mim, eu vi que é possível, gostei dos materiais, e agora, tá? A gente, encerrando a aula, vocês podem falar no WhatsApp da escola, que aí a gente vai ajudar vocês na matrícula. Pode falar, Fabi? A Doilete fez uma pergunta, se o CELBA é em uma etapa ou em mais etapas. O CELBA são 2 etapas, é o speaking e as outras 3 skills separadas. Então, você faz o speaking num dia e as outras 3 skills em outro dia. Ambas as etapas você consegue fazer da sua casa. No site do CELBA, que o professor, a equipe colocou ali, vocês colocaram, né, gente? Aqui para cima? Uhum. Tá tudo explicadinho direitinho lá, como é que é cada etapa, os valores, quando você pode fazer, como é que faz para marcar,
tem tudo lá explicadinho direitinho. Mas o professor, ele tem um prompt que chama, os prompts, né? Tudo prontinho. Os templates. Templates. Uhum. Tudo pronto para todas as skills. Eu falo por mim, assim, que principalmente o writing, se não fosse os templates do professor, minha Nossa Senhora, não sei o que seria de mim. É isso aí. Obrigada, Fabi, por esclarecer aí a dúvida da Doilete. E tem detalhes aqui sobre a etapa da prova. E tá certo. Entendi que como funciona, quero começar, tenho inglês básico, intermediário, quero começar. Fala com a gente no WhatsApp da escola, tá? Quando encerrar a aula, ou amanhã também, tá? Como funciona. Calma que eu não vou falar de 1997, né? Não tem isso, né? 1997, todo mundo diz, né, no final, o curso custa apenas 1997. Não, minha gente, aqui na IFL é mensalidade, tá? É renovação mensal do teu pacote de aulas, tá? Então, tem pacote de aula, você pode ter aula uma vez por semana ou aula 2 vezes por semana. As aulas são individuais, então são particulares, tá? A gente está nesse aulão aqui, a gente vivenciou um pouco de como é a aula aqui na escola, mas é particular, tá? É você e seu professor, ele fica te acompanhando durante toda a tua jornada, desde o primeiro dia, tá? E R$350 é o valor do pacote com uma aula por semana, tá? E com uma aula por semana que fica um estudo leve, você consegue desenvolver com consistência, tá? Principalmente para quem está começando, porque não adianta correr, né? Precisa absorver, precisa praticar. E olha que é trabalho, viu? É trabalho. Agora sim, você pode entrar na escola, né, com uma aula por semana, e depois, se você perceber, se você tiver disponibilidade de tempo, disponibilidade, até o orçamento disponível para investir nesse teu sonho, né, nesse teu objetivo, você pode adicionar aulas depois, tá? Ou dizer, eu estou empolgada, eu quero começar com 2 aulas. Mas depois se vir que, eita, tá pesado, tem muito material, muita atividade. Aí você pode reduzir para uma aula também sem problema, tá? É no teu ritmo. E, quando estiver chegando o momento de fazer a prova, quero aumentar para 2 aulas, e aí, para me sentir mais segura, mais confiante, né, Evelyn? E, assim, a gente tem histórias, assim, magníficas. Inclusive, a história de uma pessoa que ela, eu não me lembro se era um aluno ou se era um aluno, mas a equipe toda, olha, ficou, riu, mas ficou empolgada com a situação, que essa pessoa colocou que tinha inglês fluente. E ela conseguiu uma vaga, né, uma entrevista e tarará, fora, mas ela não tinha inglês fluente. Ela chegou na escola desesperada, precisava do inglês para ontem, tá? Eu disse, não, quantas aulas pode? 5, 4, né? Eu quero as 4 por semana, eu quero, assim, eu preciso do inglês, né? Não me recordo como foi o fim, vai ser engraçada a situação, mas é isso, né? Você consegue personalizar teu pacote de aulas de acordo com o teu objetivo, de acordo com o teu ritmo, tua disponibilidade de tempo e orçamento para investir, mas nós trabalhamos com pacotes a partir de R$350, tá? Como nós temos pessoas aqui também que já estão fora, né, no Canadá, nós temos também o valor em dólar, tá? Quem está nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos também o valor do curso em dólar, recebemos em dólar. A gente sabe que para alguns alunos é melhor, fica mais fácil, recebe em dólar, paga em dólar, né? Fica mais fácil. Então a gente tem, recebemos também em outras moedas, né? Francês, italiano, recebemos em outras moedas também, tá? Bitcoin também, tá, gente? Olha, pode pagar em Bitcoin também. Então. Tá? Então é isso, pessoal. Quem quiser começar, tá? Agora. A Evelyn quer falar? Sim, por favor, Evelyn. Muito importante, no mês que for fazer a prova, né, a gente aumentar a intensidade das aulas. Eu cheguei a fazer 3 vezes por semana, porque o quanto mais você praticar, mais natural vai fluir. Uhum. Olha, Cíntia, qual o valor em euro? Cíntia, eu vou verificar para você, tá? Eu vou verificar para você quanto fica em euro, porque não é uma simples conversão, tá? Porque tem taxas, como a empresa está fixada no BR, né? A gente tem taxas diferentes, mas não é uma mera conversão, né? Mas aí posso falar com você, tá? Pelo WhatsApp, e aí eu te passo o valor em euro sem problema, tá bom? Temos mais alguma dúvida? E aí eu quero saber de vocês, quem vai começar, quando vai começar? Olha,
Ganha em euro, pois é. Uhum. Ah, é o marido que vai estar na Alemanha, ganha em euro. Perfeito, Cíntia. Perfeito. Fica melhor, né? Fica melhor. A Micaele vai falar a respeito de quem deseja começar, né? Mas, gente, se vocês não estiverem no momento perfeito para começar, ou de tempo, ou financeiro, tal e tal, vamos pegar aí o conselho das meninas, né? Não adie o seu estudo. Você pode adiar o seu ingresso na escola, mas não adie o seu estudo. Comece, né? Coloquei uns links aí que são links muito bons para você começar. Então, não fique parado. Não, eu vou começar quando entrar na escola. Há tantas formas gratuitas, né, no YouTube e em outras plataformas, que você já pode começar o seu estudo, né? Vem para cá, já está semi-preparado, já está. Então, vai passar menos tempo e tudo mais, né? Obrigado, Micaela. Perfeito, é isso aí, minha gente. Assim, o grupo do Selban, tá? A gente começou a nossa aula conversando sobre isso. O grupo do Selban, ele não foi um grupo aberto para essa aula, tá? É um grupo que faz parte da comunidade da escola. Vocês podem continuar, tá? Vai ter conteúdos também e provavelmente também outros momentos, assim, ao vivo também. Então, se não chegou até o momento, como o Mr. Marques disse, seja financeiro, seja de tempo, fica aí com isso no teu coração, tá? A gente está aqui para te ajudar na tua jornada. Então, você pode continuar no grupo, você pode compartilhar o grupo com outras nurses, né, que têm interesse também em começar a praticar o CELBA. Entra no outro grupo, é tudo gratuito, tá? Entra no outro grupo do Let's Talk, começar a treinar essa tua conversação, tá bom? Então, é isso. Quem tiver interesse de começar, pode falar com a gente no WhatsApp, tá? A gente vai ficar de plantão aí até às 10 horas, horário de Brasília, mas também, amanhã, no outro momento, se é o melhor momento, a gente consegue conversar e fazer a tua matrícula. Tá certo? Alguma dúvida, minha gente? Só uma coisa. Esta é a primeira live, né, impulsionada pela Fabiana, que nos ajudou, né, e pela Evelyn, pela Viviane, mas nós pretendemos, né, a cada mês, pelo menos, fazer uma live com habilidades específicas. Tá? Então, vamos fazer uma live somente para ensinar como fazer a primeira tarefa da parte escrita. Né? Como é que se faz o Incident Report? Tá? Como é que se faz isso? Uma coisa muito importante, em 1º de junho, exatamente 1º de junho do ano passado, o Selman Center, né, preocupado com o exagero no uso de inteligência artificial, emitiu uma nota oficial dizendo que, naturalmente, eles devem ter percebido, né, que foi, assim, muito exagerado o uso de inteligência artificial, e eles conseguem perceber. E eles dizem que o candidato pode até nem receber a sua nota, o seu score, tá? Se for, assim, certo que ele está usando inteligência artificial. Então, às vezes, você pode pegar, não, olha, o ChatGPT, me dá aí como é que se escreve um incident report. E aí você vai lá, faz o seu teste e reproduz aquilo. Eles vão notar, eles vão saber, né, e corre um risco imenso, porque eles já emitiram uma nota oficial, né, mas diz, não, mas troquei umas palavras, não adianta, não adianta. Existe um algoritmo, né, na forma como a inteligência artificial cria. Então, é o número de palavras por frase, né? Não é a palavra. Então, você troca a palavra e acha que é sua. A frase é sua, e não é. Continua o mesmo algoritmo, né? Aí você troca uma frase inteira, sim, mas e as outras? Porque a inteligência artificial, ela é programada para fazer uma variação no número de palavras, para, sabe, tudo isso. Então, às vezes, a pessoa que não compreende essa parte, ela acaba só trocando algumas coisas e acha que está bem, né? E não está. E aqui, todo o nosso material eu passo, né, já mostrei, né, para os alunos, olha, aqui ele passa em todos os testes de detecção de inteligência artificial, né, porque são coisas humanas, né, feito por mim, né? Então, é importante que isso seja, se você está para fazer o teste, alguma coisa assim, não vá com inteligência artificial, que você pode ter o seu teste totalmente sabotado, tá bom? Então, assim, perdão. É isso. Então, é isso, pessoal. Gratidão por todos que estão aqui com a gente. Queremos muito feedback de vocês, tá? Fala no grupo, porque nós temos 40 pessoas no grupo, eu sei que não veio todo mundo, então vamos deixar quem não veio com inveja.
pode falar lá como foi, a sua percepção, e a gente quer saber de verdade, tá? Até para a gente melhorar nas próximas aulas. Fiquem conosco aí no grupo, participem do Let's Talk, convidem, conhece outra pessoa que quer fazer o IELTS, ou até o inglês básico, tá? Quem está no momento básico do inglês, nós temos o grupo também do Clube do Inglês Básico, também está lá na comunidade, pode ingressar no grupo, tá bom? Depois, todos os materiais e links enviados aqui estão, todas as informações, né? E links que o Mr. Marques passou para a gente, eles estão já no grupo, assim como também o Instagram das nossas convidadas, tá? Só tá faltando o Instagram da Larissa. Aí, Larissa. Ai, que ótimo. Se você quiser, Larissa, pode compartilhar o Instagram que a gente manda lá no grupo com o pessoal te acompanhar, viu? Pronto, joia, combinado. Lorena, parabéns pela iniciativa da live, muito bom, foi injetada de esperança. Obrigada, babando com a conquista das meninas. Olha que legal, o objetivo da aula era essa mesma, e a gente fica muito feliz com isso, e só agradecer realmente a elas também, tá? Agradecer a elas pela disponibilidade, pela iniciativa, pelo impulso da gente fazer essa aula, né? Deixar a porta aberta, né? Como sempre digo, deixar a porta aberta para outras pessoas passarem, permitiu muitos sonharem, né? Ressonharem e transformar esse sonho em meta, em objetivo. Então, é isso, pessoal. Gratidão, tá? Vamos continuar conversando no grupo. Quem já decidiu estar com a gente, já pode chamar a gente no WhatsApp, tá? Quem tiver dúvidas adicionais, ainda estamos aqui, ao vivo. Mas, por hoje, é só.